Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 30 de abril. Deus fala sabiamente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Um motivo pelo qual ouvir a voz de Deus é algo tão poderoso é porque liberta a sabedoria de Deus sobre uma situação. A sabedoria de Deus pode transformar as coisas completamente. Quando a sabedoria de Deus entra em uma circunstância, quer seja uma decisão, um relacionamento ou uma questão financeira, uma crise de saúde ou um assunto profissional, uma questão pessoal ou uma escolha que possa afetar o curso da sua vida nos anos futuros, ela lhe dará uma percepção e uma direção que você provavelmente nunca teria alcançado por si só. A sabedoria de Deus pode poupar seu dinheiro, seu tempo, sua energia e pode até mesmo salvar sua vida. Isso pode resultar em bênçãos que você nunca imaginou. Ela pode lhe conceder graças, onde você um dia foi desprezado. Ela pode curar a divisão entre pessoas e pode trazer restauração completa de uma devastação total. A sabedoria de Deus pode torná-lo muito mais inteligente do que você naturalmente é e pode conduzir a coisas maravilhosas. O versículo de hoje diz que Deus nos dá sabedoria. Mas o que significa ser sábio? Simplificando, as pessoas sábias tomam decisões agora com as quais elas ficarão felizes mais tarde. As pessoas que não são sábias, por outro lado, fazem o que parece bom agora e quase sempre acabam infelizes com as suas escolhas. As pessoas que não são sábias agem com base nas emoções, em vez de pedirem a Deus a sua sabedoria. E elas geralmente lamentam as decisões impulsivas e emocionais que resultaram disso. As pessoas sábias, ao contrário, olham para trás, para uma determinada situação e se maravilham com a graça e a direção que Deus lhe deu quando buscaram por Ele. Elas entendem que foram incrivelmente abençoadas por Deus, enquanto colhem os frutos das suas escolhas sábias. Quando você buscar a Deus hoje, peça a Ele a sua sabedoria. A palavra de Deus para você hoje. Tome decisões agora que o farão felizes mais tarde. 1º de maio. Deus fala através dos dons e habilidades. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. As pessoas muitas vezes se perguntam: o que devo fazer com a minha vida? Qual é o propósito de estar vivo? Será que Deus tem um plano para mim? Uma maneira pela qual Deus responde a essas perguntas é através dos dons e habilidades naturais. Ele nos leva a entender o nosso propósito através das capacidades e talento que nos dá. Um talento dado por Deus, ou o que costumamos chamar de dons,
é algo que podemos fazer com facilidade, algo que vem naturalmente. Por exemplo, muitas grandes artistas sabem o que juntar formas e cores, então eles gostam de pintar, esculpir ou projetar prédios. Muitos compositores ouvem músicas da sua cabeça e simplesmente escrevem essas melodias ou letras para criar uma linda música. Algumas pessoas têm habilidades naturais para organizar ou administração, ao passo que outras são dotadas com qualidades de conselheiras, ajudam as pessoas a tratar de suas vidas e relacionamentos. Independentemente de quais sejam os nossos talentos, temos grande prazer em fazer o que naturalmente fazemos bem. Se você não tem certeza do seu propósito na vida, apenas faça aquilo que você sabe fazer bem e depois veja Deus confirmar as suas escolhas, abençoando os seus empreendimentos. Não passe a vida tentando fazer o que você não foi dotado para fazer. Quando as pessoas trabalham em funções para as quais não foram capacitadas, elas ficam infelizes, assim como todas as que as cercam. Mas quando as pessoas estão nos seus lugares certos, elas se sobressaem nos seus empregos e são uma bênção para os seus empregadores e colegas de trabalho. Se fizermos o que somos bons em fazer, sentiremos uma unção, a presença e o poder de Deus sobre os nossos esforços. Saberemos que estamos atuando nos nossos dons e que fazer isso honra a Deus e ministrar a vida dos outros. Deus fala conosco através dessa unção, nos dando paz e alegria, para sabermos que estamos cumprindo o seu plano para a nossa vida. A palavra de Deus para você hoje. Faça aquilo que você sabe fazer bem. Este é o dom de Deus para você. (2 de maio) Confesse e ore. Confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O pecado nos separa de Deus. Ele faz com que nos sintamos longe do Senhor. Ele pode fazer com que desejamos nos esconder de Deus ou não queiramos falar com Ele. E Ele pode nos impedir de ouvir a sua voz. Quando sabemos que pecamos, precisamos pedir o perdão de Deus e depois recebê-lo, porque Ele promete nos perdoar quando nos arrependemos. As coisas ocultas podem ter poder sobre nós. Por isso, há vezes em que é muito útil confessar os nossos pecados a outras pessoas, de acordo com o versículo de hoje. Confessar as nossas falhas a alguém e pedir oração exige, antes de qualquer coisa, que encontremos alguém em quem realmente confiamos. E, em segundo lugar, que estejamos dispostos a colocar de lado o nosso orgulho e compartilhar com humildade as nossas dificuldades. Se você acha isso desafiador, peça a Deus para ajudá-lo a crescer em humildade, porque os resultados são surpreendentes.
Se você encontrar um amigo em quem possa confiar e compartilhar com essa pessoa, estou tendo dificuldades nessa área e quero ser livre. Estou sofrendo e preciso que você ore por mim. Lembro-me de uma certa vez ter tido uma verdadeira dificuldade por sentir inveja de uma amiga. Eu havia orado, mas ainda estava sendo atormentada pela inveja. Então confessei a David e pedi a ele que orasse por mim. Trazer aquilo à tona quebrou o poder daquele pecado sobre mim e fui liberta dele. Vá sempre a Deus em primeiro lugar. Mas se você precisar da ajuda de um amigo ou de um líder espiritual, não deixe que o orgulho se interponha no seu caminho. A palavra de Deus para você hoje. Não deixe que o orgulho o impeça de confessar aos outros quando você precisa fazer isso. 3 de maio. Amigo de Deus. Já não os chamo servos, eu os tenho chamado amigos. João capítulo 15, versículo 15. Em Gênesis 18, 17, Deus chamou Abraão de seu amigo e depois compartilhou com ele seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. Assim como compartilhou suas intenções com Abraão, Deus compartilhará coisas com você. Seu coração, seus desejos, seus propósitos, seus planos. Como faz um amigo? Ele lhe dará entendimento e percepção do que está acontecendo na sua vida. Ele dirá o que fazer a respeito. Ele o guiará e o ajudará a estar preparado para o futuro. Como um amigo de Deus, você não tem de ser pego de surpresa pelas circunstâncias. Você pode estar informado e pronto. Porque você é amigo de Deus e ouve a sua voz. Ele pode não lhe revelar tudo o que você gostaria de saber, exatamente quando você gostaria de saber. Mas ele o guiará e lhe dará força à medida que você confiar nele com paciência. Talvez você esteja se perguntando: como posso me tornar amigo de Deus? De acordo com o versículo de hoje, você já é. Nesse versículo, Jesus disse aos seus discípulos: eu os tenho chamado amigos. Se você é um seguidor de Jesus, é um discípulo dos dias modernos, é um amigo dele. Como acontece com qualquer amizade, você pode ser um conhecido casual ou um amigo íntimo e chegado. Sua amizade com Deus cresce e se desenvolve, assim como a sua amizade com outras pessoas cresce e se desenvolve. Assim como uma amizade natural requer tempo e energia para se desenvolver, o mesmo acontece com o seu relacionamento com Deus. Eu o encorajo a investir tempo e energia no seu relacionamento com Deus, hoje, dando a sua atenção a Ele, ao ler e a meditar a sua palavra e a falar com Ele, ouvindo-o como seu amigo. A palavra de Deus para você hoje. Abra espaço na sua agenda para investir tempo e energia no seu relacionamento com Deus.
4 de maio. Administrando as crises. Sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Eclesiástico capítulo 8, versículo 12. Deus me ensinou algumas lições precisas sobre administrar crises. Jesus disse: "Vinde a mim", Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele não disse: "Corra para o telefone e ligue para 3 amigos quando estiver uma emergência". Não sou contra pedir às pessoas que orem por nós, mas se corrermos para as pessoas, não teremos a cura, encontraremos apenas um band-aid. Enfrentamos muitos desafios e crises na vida. Às vezes as crises são maiores, às vezes são menores. Para evitar viver em um constante estado de emergência, o Senhor me deu o entendimento de que eu deveria buscá-lo continuamente ou diligentemente. Eu costumava procurar ter um tempo com Deus de vez em quando, ou quando a minha vida estava com um grande problema. Finalmente aprendi que se eu quisesse sair do modo de crise, eu precisava buscar a Deus como se necessitasse desesperadamente dele o tempo todo. Durante os tempos de dificuldade e durante os momentos de grande bênção, muitas vezes damos pouca prioridade a Deus quando as coisas estão indo bem para nós. Mas observei que se o único momento em que buscamos a Deus é quando estamos desesperados, Ele irá nos manter em situações desesperadas, a fim de nos manter em comunhão com Ele. Deus sempre nos salvará e nos ajudará quando formos até Ele. Mas se quisermos ficar em um lugar de constante paz e vitória, precisamos buscá-lo diligentemente, em todo o tempo, como o versículo de hoje nos estimula a fazer. A palavra de Deus para você hoje. Administre bem as crises, permanecendo em comunhão com Deus em todo o tempo. (5 de maio). Você está realmente confiando em Deus? Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada o abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A capacidade de ser firme indica confiança no Senhor. Pense nisso. Se eu dissesse, estou confiando no Senhor, mas depois ficasse ansioso e angustiada, então na verdade não estaria confiando em Deus. Se eu dissesse, estou confiando em Deus, mas depois caísse em depressão e desespero, então não estaríamos realmente confiando em Deus. Se eu digo que confio em Deus e me preocupo ou perco a minha alegria, então não confio realmente em Deus. Quando realmente confiamos em Deus, somos capazes de entrar no seu descanso e permitir que o nosso coração se tranquilize em um lugar de confiança inabalável nele. O inimigo não irá embora completamente, mas ele se tornará mais uma chateação do que um grande problema para nós.
Enquanto estivermos na terra, fazendo o nosso melhor para amar e servir a Deus, o inimigo estará perambulando ao nosso redor. Parte do projeto de Deus para o nosso crescimento espiritual inclui desenvolver músculos espirituais, à medida que aprendemos a resistir ao inimigo. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem, por isso não orava para que as pessoas nunca mais tivessem problemas. Ele orava para que tivesse perseverança, para que permanecesse firmes e inabaláveis, confiando realmente no Senhor. Deus quer que você entre no seu descanso e Ele irá trabalhar em seu favor. A palavra de Deus para você hoje: confie realmente no Senhor. (6 de maio) Ore em todas as ocasiões. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Efésios capítulo 6, versículo 18. No versículo de hoje, Paulo está dizendo basicamente que devemos orar em todas as circunstâncias, seguindo a direção do Espírito Santo e usando diferentes tipos de oração em diferentes situações. Mas como podemos orar em todas as ocasiões? De acordo com o que a Bíblia nos instrui, fazemos isso mantendo uma atitude de gratidão e de total dependência de Deus, enquanto tratamos da nossa vida diária, elevando nosso pensamento até Ele, enquanto fazemos todas as coisas que temos de fazer e ouvindo a sua voz em todas as situações. Acredito que Deus realmente deseja que vivamos um estilo de vida de oração e que Ele quer nos ajudar a parar de pensar na oração como um acontecimento e começar a vê-lo como um modo de vida, como uma atitude interna que consolida tudo o que mais fazemos. Ele quer que falemos com Ele e ouçamos continuamente, que oramos abrindo caminho durante todo o nosso dia, com o nosso coração ligado ao dele e aos ouvidos sintonizados na sua voz. Muitas vezes ouvimos sobre uma necessidade de oração ou pensamos em uma situação e dizemos a nós mesmos: preciso orar a respeito disso mais tarde. Mas quando for orar, esse pensamento é uma tática evasiva do inimigo. Por que não orar exatamente naquele instante? Não oramos imediatamente por causa da mentalidade errada que temos a respeito da oração. Seria fácil se simplesmente seguisse o nosso coração, mas Satanás quer complicar a oração. Ele quer que adiamos, esperamos que nos esqueçamos totalmente do assunto. Orar quando sentimos o desejo ou a necessidade de orar é simples e é a forma de orarmos continuamente e de ficarmos ligados em Deus em todas as situações ao longo do dia. A palavra de Deus para você hoje: não deixe para falar com Deus depois.